Descartada a suspeita de coronavírus em Jataí. A Secretaria de Saúde disse que o paciente não se enquadra nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ex-prefeita de Valparaíso é condenada por improbidade administrativa. Foi no caso de contratação irregular de serviços em 2013. Em Caiapônia, o prefeito é cassado numa sessão na Câmara de Vereadores. A suspeita é de falta de prestação de contas na Câmara e irregularidades na contratação de empresas. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h20. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E a gente começa falando que foi descartada a suspeita de coronavírus num paciente em Jataí. E a gente já vai chamar o Marcos Gouveia ao vivo para saber por que esse caso foi descartado pelas autoridades de saúde. Hein, Marcos? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A Secretaria Estadual de Saúde, em nota, disse que o paciente não se enquadra aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, mas mesmo assim vai ser realizado um teste para identificar 11 tipos de vírus que podem provocar doenças respiratórias. Segundo a Secretaria de Saúde de Jataí, o paciente já recebeu alta, mas está isolado em casa, segundo recomendações. E o Ministério da Saúde atualizou as informações agora há pouco. Em Goiás, são 4 casos suspeitos sendo investigados e 12 foram descartados. No Brasil, são 8 casos confirmados, 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. E um outro caso foi confirmado no Distrito Federal e o governo federal agora aguarda o contrateste desse exame confirmatório do coronavírus, que vai ser realizado no LACEN, o Laboratório Central de Saúde de Goiás, que fica em Goiânia, aguardando então realmente essa confirmação desse caso aí em Brasília, no Distrito Federal. Luciano. Pelo laboratório em Goiás, que é referência, né, Marcos? Muito obrigado, bom trabalho. E foi pacífica a desocupação de uma área às margens da BR-060, ali perto de Anápolis. O terreno estava ocupado por mais de 300 famílias há mais de 10 dias. Antes do fim do prazo para a desocupação, o terreno já estava vazio. Oficiais de justiça estiveram no local para uma vistoria e, após comprovação de que as famílias já tinham saído, foi oficializada a reintegração de posse. Iniciou-se o cumprimento semana passada e terminou agora, graças a Deus, pacificamente, né? Como o terreno é uma área de preservação ambiental, a limpeza precisou ser feita imediatamente. Só a partir de agora, o proprietário pode voltar a fazer uso do local. O grupo responsável pela ocupação alegava que a área estava sem uso há 30 anos e pedia que o espaço fosse cedido para um residencial. Mas, segundo a defesa do proprietário, já existia um planejamento de obras para o terreno. A empresa tomou as medidas imediatamente, nós ingressamos com uma ação de reintegração de posse no mesmo dia. A Polícia Militar monitorou toda a área durante os 10 dias de ocupação e considerou o caso encerrado de forma pacífica. Foi cumprido o trato, acabamos de fazer a reintegração de posse aos proprietários. E foram apreendidas em Novo Gama mais de 5,5 toneladas de carne clandestina. O Danilo Moreira tem as informações para a gente. Onde é que ia parar essa carne toda, hein, Danilo? Boa noite. Pois é, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa carne já foi recolhida, viu? Ela foi encontrada em uma operação realizada pelo Ministério Público em diversos estabelecimentos que vendem produtos de origem animal de procedência duvidosa. Ao todo, 29 estabelecimentos foram vistoriados. Desses 29, 23 tiveram carnes apreendidas. Ao todo, como você disse, mais de 5.000 toneladas foram apreendidas, viu? Segundo os dados da Agrodefesa e das vigilâncias municipal e estadual, os produtos estavam sem inspeção, sem rotulagem, com prazo de validade vencido e fora dos padrões de higiene. Toda essa carne já foi recolhida e já foi descartada, viu, Luciano? Volto com você. Obrigado, Danilo. Daqui a pouco a gente volta a falar, tratando de um outro assunto também aí de interesse para todo o estado. E a forte chuva ontem causou muitos estragos em Quirinópolis, no sudoeste. Os 2 lagos da cidade transbordaram, árvores caíram e uma casa ficou praticamente destruída.
Hoje pela manhã, equipes da prefeitura fizeram alguns reparos nos locais prejudicados pela chuva. O volume de chuva aqui na cidade chegou a 110 milímetros. Tudo isso em pouco mais de 30 minutos. 5 motos e 2 carros foram atingidos por quedas de árvores durante esse período. Essas imagens foram feitas logo após o temporal. No vídeo, o desespero de Dona Juscelia. A força do vento foi tanta que arrancou completamente o telhado. Quando eu vi tudo no chão, tudo acabado, eu fiquei muito triste a gente ver tudo que a gente construiu caído no chão desse jeito. Por todos os cômodos, estragos. No quarto das filhas, uma lona tenta proteger os pertences que sobraram das meninas. A gente vai ter que começar tudo de novo, nossas coisas que molhou tudo, papéis que eram importantes, né, documentação nossa, molhou tudo. Então, assim, foi uma chuva um transtorno grande para nós. Segundo o secretário de obras do município, a situação já está voltando ao normal. Ontem, até às 7 e pouco da noite, a gente já tinha retirado aí todas as árvores dos veículos, né, e retirado do local. E a gente tem um lago de sol poente aqui que é muito pesado também, que a água transbordou. A gente fez toda a limpeza, né, daquele setor. A família que a gente mostrou aí na reportagem está temporariamente na casa de parentes e buscando ajuda agora para reconstruir a casa deles. Nessa sexta-feira, o tempo começa a melhorar. Vai ser de sol com nuvens, mas áreas de instabilidade podem provocar chuva em todas as regiões do estado. Chuva mais volumosa no leste de Goiás. No sul, sudoeste e centro do estado, chove 10 milímetros. Em Porangatu, calor de 30 graus. Em Rio Verde também. 29 em Anápolis e dia mais quente em Itumbiara, máxima de 33 graus. E a seguir, Justiça condena a ex-prefeita de Valparaíso por improbidade administrativa, agora às 7 horas e 27 minutos. Às 28 minutos, estamos de volta. 2 pessoas ficaram feridas no acidente hoje na BR-452, entre Rio Verde e Itumbiara. 2 caminhões despencaram de uma ponte. Um dos caminhões estava carregado com soja e o caçamba levava brita. Com impacto, os 2 foram parar dentro do córrego São Tomás. O tanque de combustível de um dos veículos se rompeu e teve vazamento de óleo. O acidente foi na BR-452, a 20 quilômetros de Rio Verde. Apesar do susto, os 2 motoristas tiveram apenas ferimentos leves. Um deles recusou atendimento do Corpo de Bombeiros. Já o outro foi levado para a UPA aqui de Rio Verde. Em menos de 10 dias, na mesma rodovia, aconteceu um acidente semelhante. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e caiu na ponte do Rio Cabeleira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia na hora do acidente. A colisão foi numa descida. O motorista não conseguiu frear. Ele chegou a bater na traseira de um carro. O motorista e a passageira tiveram ferimentos leves. E 2 pessoas morreram num acidente envolvendo uma moto e um caminhão entre Caldas Novas e Piracanjuba. A moto e o caminhão estavam indo na direção a Caldas Novas, na GO-139. O motorista disse que não viu o motoqueiro por causa do farol alto de um carro na outra pista e que a moto também estava com a luz traseira queimada. O motociclista e o passageiro morreram com a batida e a Polícia Civil está investigando o acidente. E a ex-prefeita de Valparaíso foi condenada pela Justiça por improbidade administrativa, no caso em que o Ministério Público apontou que Lucimar Conceição do Nascimento e mais 3 pessoas teriam contratado serviços irregulares em 2013. Vou chamar o Danilo Moreira de volta com essas informações ao vivo. Boa noite, Danilo, novamente. Pois é, Luciano, boa noite para você novamente, boa noite para todo mundo que acompanha o jornal. Exatamente, só agora a Justiça acatou um pedido do Ministério Público de uma ação que corre desde 2016. Lucimar era investigada por irregularidades em 6 contratos entre o município de Valparaíso e prestadores de serviço de construção civil firmados em 2013. Na época, a alegação dos envolvidos é que esses contratos foram firmados em situação de emergência, que por isso tinha
dispensa de licitação, conforme prevê a lei. Nós procuramos a ex-prefeita Lucimar Conceição e ela informou por meio de nota que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, Lucimar e outros envolvidos podem ter os direitos políticos suspensos por 3 anos e também eles podem pagar multa, viu, Luciano? Tá certo. Muito obrigado, Danilo, pelas informações e a todos aí de Lusiane. A gente vai para o intervalo agora e a seguir os momentos de pânico de uma motorista de aplicativo ameaçada por bandidos. Ela conta tudo pra gente. Já, já. Sete horas e 33 minutos. O prefeito de Caiapônia teve o mandato cassado hoje durante uma sessão na Câmara de Vereadores. Vou chamar o Marcos Gouveia ao vivo de Jataí para falar. Marcos, qual é a acusação, hein, contra o prefeito? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. De acordo com o assessor jurídico da Câmara de Vereadores, o prefeito de Caiapônia, Caio Lima, teve 2 acusações. A primeira por não prestar informações aí como repasses de verbas e contratações que deveriam constar aí no portal da transparência e que a prefeitura teria se negado a fornecer. E a segunda é que a prefeitura teria contratado uma empresa que teria como sócio um servidor comissionado da prefeitura. Na sessão da Câmara dos Vereadores, a cassação foi definida por 9 votos a favor, 2 contra, e o prefeito foi afastado imediatamente do cargo, que já foi assumido pela vice-prefeita Carmen Lúcia Rodrigues. O prefeito vai poder, o Caio Lima vai poder recorrer da cassação judicialmente, e em nota ele disse que desde o início do processo de cassação ele questionou nulidades processuais cometidas pela comissão e disse, abre aspas, que nenhum pedido dele foi atendido ou sanado e que por isso vai entrar na justiça para tentar reverter essa cassação. Luciano. Muito obrigado, Marcos. E a gente segue falando aqui do depoimento de uma motorista de aplicativo que viveu momentos de pânico. Isso foi durante um assalto essa semana em Anápolis. Os criminosos fizeram ameaças com uma arma na cabeça dela. A motorista de aplicativo prefere não se identificar. Ela conta os momentos de pânico que passou dentro do carro com os bandidos, que fingiram ser passageiros. Em momento algum deu para desconfiar, que era um assalto. Eu recebi essa solicitação por volta das 19h30. Chegando lá, eram 2 rapazes bem vestidos, muito educados, entraram no carro. Durante toda a viagem foi bem tranquilo, igual todas que eu já fiz e finalizei com sucesso. Só que quando eu dei seta para deixar no local de desembarque, eles anunciaram o assalto, colocaram a arma na minha cabeça. A mulher conta que dirigiu com a arma na cabeça até uma região de mata, onde foi abandonada pelos criminosos. Eles fugiram levando o carro e o celular da vítima. O veículo foi encontrado horas depois. Assim que foi resgatada, a vítima procurou a delegacia da Polícia Civil para fazer a ocorrência. O caso está sendo investigado e a polícia desconfia que os bandidos sejam os mesmos suspeitos de praticarem outros crimes parecidos que aconteceram recentemente aqui na cidade. Eu ainda continuo apreensiva, não sei se eu vou ter coragem de voltar a trabalhar nas ruas, vai demorar um tempinho, mas ao mesmo tempo tranquila e feliz por ter tido a sorte de ter voltado para casa e ficar com as pessoas que eu amo, ficar com a minha família. E até o momento, ninguém foi preso. O coronavírus fez o Ministério da Saúde adiantar a campanha da vacinação contra a gripe. E em Catalão, no sudeste do estado, tem clínica já fazendo reserva de vacinas. A vacina contra a gripe já chegou ao Brasil, mas as doses que são importadas estão aguardando a liberação da Anvisa. A Sandra foi até esta clínica para fazer a reserva. Pela preocupação mesmo da saúde da família, Então a gente se preocupa muito e, no entanto, eu já reservei as 5 doses, para minhas filhas, meu esposo, para mim e para o meu pai. Por aqui, das 10.000 doses que serão vendidas, 4.000 foram reservadas só na última semana. No balcão e também por telefone, a procura é muito grande. E o que tem motivado esta busca é a preocupação com o coronavírus. São vírus diferentes, no caso o corona e H1N1, embora tenha sintomas parecidos, são sintomas respiratórios. A gente já está deixando anotado e quando chegar a gente vai ligando, chamando a população para vir vacinar. E a polícia investiga a morte de um jovem em Valparaíso. O corpo foi encontrado perto de uma casa noturna da cidade com marcas de tiro na cabeça. O rapaz foi identificado como Jairo Henrique Aquino da Costa, de 24 anos.
O corpo foi levado para o IML de Lusiânia. Uma carreta carregada com equipamentos para uma usina de cana-de-açúcar de Jataí bloqueou parte do trânsito num dos trevos da BR-060 em Rio Verde. O motorista saiu da pista quando tentava fazer uma manobra. Parte do caminhão com 50 quilos de carga invadiu o canteiro da rodovia. O caseiro de uma fazenda foi rendido por ladrões em Silvânia. O vizinho que chegava na hora também foi amarrado pelos bandidos. Eram 3 assaltantes que levaram dinheiro, 2 TVs, um carro, carne e várias roupas. A polícia está investigando o caso. No caso da carreta, ali o trecho do trânsito na BR-060 já foi liberado. Hora da nossa imagem do dia que mostra um assalto rapidíssimo, durou apenas 1 minuto. O tempo que o ladrão levou para entrar na distribuidora de gás em Goiânia e, armado, ele obrigou 3 homens a se deitar, né? Eles tiveram que deitar no chão. O bandido rouba os celulares dos funcionários e também mais de R$4.000 e sai correndo aí, tudo em 1 minuto. Outras notícias no Jornal Nacional, a gente despede hoje com imagens de Itumbiara, no sul do estado.